Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e hoje a gente vai começar a contar a história do Chorão. Hoje a gente vai contar ali a história dele desde a infância até ali mais ou menos o terceiro disco, né, que é quando o Charlie Brown tava estourando de verdade. E aí a gente vai fazer um segundo vídeo na semana que vem, que é já ali depois da fama mesmo, todas as polêmicas e tretas e tudo que aconteceu ali depois também, beleza? Fica aí que a gente já vai começar a contar pra vocês. E galera, antes de começar aqui a história, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like e se inscreve aqui no canal que toda semana a gente lança novos vídeos assim, tá bom? A gente lança curiosidades também e aí várias outras coisas. Galera, até hoje, né, 8 anos aí depois da morte do Chorão, ele ainda deixa muita saudade nos fãs, principalmente ele por suas atitudes, letras, as mensagens que ele passava, né? E ele foi um cara que acabou marcando ali toda uma geração, né, e deixando seu nome pra sempre ali no rock nacional. Alexandre Magno Abrão nasceu no dia 9 de abril de 1970 aqui em São Paulo. Quando ele tinha apenas 11 anos, os pais dele se separaram e ele, que já não ia muito bem na escola, começou a ir ainda pior. Ele estudou até a 7ª série ali enquanto ele morava ainda aqui em São Paulo. E aí depois ele se mudou para Santos, estudou só por mais alguns meses, ali um pequeno período de tempo, e aí ele desistiu e largou a escola. Ele sempre estudou ali em escola pública, né, e ele estava sempre envolvido ali com os piores alunos da sala, o que não ajudava muito a ele melhorar seus estudos. Quando ele tentou levar a sério ali os estudos, ele mudou para uma escola particular, mas infelizmente ali os seus pais eles não tinham dinheiro para pagar a mensalidade. Então quando era dia de prova, ele era impedido de fazer as provas. Então aí que ele largou de vez mesmo, sentindo muito humilhado com toda essa situação. Essa fase aí da adolescência dele já não estava muito fácil, né? E quando ele tinha 14 anos, ele morava com o pai dele em Santos, e ele recebeu a notícia de que a mãe dele tinha tido um derrame e tinha quase morrido. Ela acabou se recuperando ali do derrame, mas ela ficou debilitada, assim, por muito tempo. Foi nessa época aí que, como um escape dessa vida que ele estava tendo, ele começou a andar de skate, né? Que foi uma paixão que ele levou aí até o fim da vida, enfim, ele sempre falou muito de skate, né? Sempre falou nas músicas, enfim. Andava de skate no palco, nos shows, né? E junto com o skate veio também o interesse pela música, né? E ele tava sempre comprando discos, apesar de não ter muitas condições, ele sempre dava um jeito de conseguir comprar os discos que ele queria. Nessa época aí, as bandas que ele mais ouvia eram principalmente as bandas punks ali do momento, né? Tinha Suicidal Tendencies, Olho Seco, Ratos de Porão, Grinders, Garotos Podres, entre outros. E essas foram as bandas que acabaram sendo as influências dele aí pro resto da vida. Foi aí também nessa mesma época, né, que ele tava começando a andar de skate ali, que ele ganhou esse apelido de Chorão. E esse apelido ele veio, né, porque na época, como ele não sabia ainda andar de skate muito bem, ele ficava ali sempre muito chateado, enfim, porque não conseguia fazer as coisas. E aí ele acabou ali sendo zoado ali por um amigo dele, né, que falou assim, pô, não chora assim por ele, né, e aí acabou virando aí esse apelido de Chorão. O primeiro skate que ele teve foi montado ali com um shape velho e rodas de patins, né, que uns amigos ali mais velhos, né, que andavam de skate montaram pra ele. E aí agora, tendo um skate, né, ele queria entrar pra um grupo de skatistas, ele acabou entrando pra um grupo do Ibirapuera, aqui de São Paulo. A princípio, assim, ele só queria fazer parte do grupo mesmo, mas depois ele começou a participar de campeonatos e tudo mais, e sempre ele tinha ali muito boas colocações. Ele ficava ali sempre em terceiro, quarto, enfim, mesmo tendo um tênis muito pior do que o dos outros concorrentes. Ele chegou até mesmo a participar de um campeonato brasileiro lá no Sul, e em um dos dias ele ficou na primeira colocação. Só que aí ele saiu pra comemorar e beber e tudo mais, aí no dia seguinte, meio ali de ressaca, ele acabou ficando em terceiro. E assim, galera, ele não queria muito saber de dinheiro, assim, o negócio dele era mais a curtição, assim, viver a vida, né? Então ele queria ficar andando de skate, ficar viajando, participando dos campeonatos. Ele ficava de favor na casa dos outros, assim, ele tinha a casa do pai dele pra morar também, então ele tava bem de boas. E uma das características que ele já tinha na época, né, e ele levou um pouco depois, até de mais velho, de adulto já, é que ele era muito brigão, ele sempre foi muito brigão, assim. Então, em bar e tudo mais, ele costumava arrumar briga muito fácil, né, ele foi preso algumas vezes por isso também. Até que em 1989, assim, bateu uma crise muito grande nele, né, ele tinha 19 anos na época, então ele não tinha dinheiro, ele não tinha nem dinheiro pra comprar um tênis pra ele andar. E além disso, nasceu o filho dele. E aí agora, tendo essa responsabilidade ali de um filho, né, ele parou oficialmente de andar de skate mesmo e começou a procurar empregos. Ainda mais, né, galera, que o pai dele, ele nunca teve muitas condições ali de dinheiro mesmo, e a mãe dele lá desde o derrame, ela continuava debilitada, então também não conseguia trabalhar para ajudar ele. Então o Chorão, ele acabou se encontrando ali num momento em que ele não tinha um emprego, né, ele não conseguia também voltar a estudar. E como ele não era informado em nada, ele também estava muito difícil arrumar um emprego para ele começar a trabalhar e tinha agora um filho, né?
Isso fez também com que ele tivesse ali vários empregos, né? Ele chegou a trabalhar de corretor de imóvel, vendeu o cartão de Natal, assim, mas ele sempre se dava meio mal, arrumava umas brigas, acabava sendo demitido, ou não curtia muito ali o emprego, então largava também. E aí essas dificuldades acabou fazendo ali com que ele sempre estivesse alugando um novo lugar. Então ele alugava um lugar, pagava ali os 3 primeiros meses, aí ele não tinha mais dinheiro para continuar pagando e acabava sendo despejado, até que ele ia para um outro lugar e tudo se repetia. E em 2 desses lugares, assim, que ele ficou devendo ali, não conseguiu pagar essa dívida que ele tinha por causa do aluguel, né? Os móveis dele acabaram sendo confiscados, né? O que deu a inspiração para a música Confisco, que fez muito sucesso no Charlie Brown lá, anos depois, né? Esse é o meu trabalho, eu confisco! E aí ele tava aí nessa rotina, né, de trabalhar e conseguir pagar algumas coisas e ser despejado e ter os móveis confiscados, aí arrumar outro emprego, pagar um novo aluguel. Até que quando ele tinha 21 anos, ele tava no bar chamado Creperim, em Santos, e ele já tava muito louco, assim, já tinha bebido bastante, ainda mais que ele tinha se separado da mulher que ele tinha na época, então ele tava meio mal, e tava rolando o show de uma banda chamada Matrix. Até que em uma hora do show lá, o vocalista ele saiu do palco para ir tomar uma água, então ele subiu no palco, pegou o microfone e começou a cantar umas músicas lá meio de improviso do Suicidal Tendencies, né, que é em inglês, e ele não sabia falar inglês direito. Mas isso trouxe ali bons frutos para ele, né, porque um cara que tava lá assistindo o show mesmo, chamou ele e falou assim, cara, eu tenho uma banda, preciso de um vocalista, quer fazer o teste ali pra gente? Que eles vão fazer um teste no dia seguinte. E ele aceitou e foi lá. Aí quando ele foi fazer o teste, né, os caras deram ali uma letra da banda mesmo que eles tinham pra ele, né, só que a letra era toda em inglês. Só que, como eu falei, ele não sabia muito falar inglês, né? As palavras que ele sabia ali se limitavam muito a manobras de skate e a, sei lá, nomes de filme de cinema. E aí um dos integrantes ali pegou e ensinou mais ou menos a letra ali pra ele da música que chamava WhatsApp, que era o mesmo nome da banda, que ele tava entrando ali, né, que ele tava fazendo o teste. Aí depois que ele terminou o teste, ele cantou a música, né, ele tava saindo, ele ouviu um dos caras falando assim, pô, melhor que isso a gente não vai conseguir. No final, o Chorão ele acabou entrando pra banda, né? Mas uma coisa que ele não tinha sido avisado é que 2 dias depois do teste, eles gravariam uma coletânea pra Rádio 95 lá de Santos. A banda, inclusive, já tinha mandado a demo lá pra rádio, né? Pra participar da seleção. E eles foram selecionados, só que aí no meio disso eles brigaram com o vocalista que saiu da banda. E aí então eles chamaram o Chorão pra fazer a gravação lá dessa coletânea no final. Só que o Chorão ele estava completamente sem voz e rouco ali por causa do teste que ele tinha feito antes. Mas ele foi mesmo assim lá gravar, diz que ele berrou o máximo que ele podia ali para sair a voz dele e acabou ficando legal até. O próprio produtor lá do estúdio falou assim, pô, esse moleque aí vai longe, assim, ele tem atitude, ele não canta nada, mas ele vai longe. Mas no final da história, esse disco aí ele acabou nem saindo e diz que ninguém sabe muito bem por quê. E aí depois disso, o baixista da banda, ele saiu. E aí quem entrou no lugar dele para substituir foi o Champignon, né? Que na época tinha apenas 12 anos de idade, foi assim que eles se conheceram. Aí depois de um tempo disso, a banda WhatsApp, ela acabou no final, e eles começaram a chamar outras pessoas para fazer parte de uma nova banda deles. Foi aí então que eles decidiram convidar o baterista Renato Pelado, que já tocava em algumas bandas ali na cidade, e um pouco depois eles chamaram ali os guitarristas Marcão e Thiago Castanho, né? E aí seria a primeira formação, a formação original do Charlie Brown, só que essa banda ainda não tinha nome. Até que em 1992 o Chorão estava andando pela rua e ele literalmente trombou numa barraca de coco que tinha um desenho do Charlie Brown, né? O dono do Snoopy lá do desenho. E aí nisso ele gostou do nome ali, Charlie Brown, e adicionou o Júnior no final, né? Por considerar que a banda deles ali era filha de uma geração de rock ali da época, né? Que tinha as bandas como Raimundos, Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Nação Zumbi, que eram bandas ali que estavam super estouradas na época. E aí eles tocavam ali, né? No circuito underground de São Paulo, Santos. Não faziam muitos shows, mas começaram a tocar em alguns lugares. Foi aí então que eles decidiram gravar uma demo para tentar divulgar a banda, só que eles não tinham dinheiro. O Champignon, ele já tinha inclusive vendido o baixo que ele tinha, mas mesmo assim não deu o valor inteiro. Foi aí então que o Chorão ele decidiu dar uma arriscada ali, viu? O que ele fez? Ele chamou o Thiago Castanho, né, que era um dos guitarristas, e foram até a casa lá do pai dele, onde ele morava, e sem o pai saber, eles pegaram a única TV que eles tinham e foram tentar fazer a venda dela. E aí, galera, quando eles chegaram na loja, lá na frente da loja para vender, né, a TV que ela tinha 29 polegadas, aquelas de tuba, assim, não sei se já viram, mas elas eram pesadas mesmo, né? E aí, na hora de tirar do carro, o Thiago Castanho, ele não aguentou e acabou derrubando ela no chão. Mas aí, por sorte deles, né, a TV ela não deixou de funcionar ali, ela teve alguns danos, arranhões e tal, mas
o comprador não viu, então pagou eles ali normal e eles usaram esse dinheiro para inteirar ali o dinheiro que já tinha da venda do baixo, do Champignon, para gravar essa demo. E aí, galera, essa demo, ela tem uma importância muito grande, porque ela foi a primeira responsável ali para aumentar em muitos os shows do Charlie Brown Jr., que agora já tinha esse nome. E essa fita, ela acabou sendo entregue para Cecília Mãe, que era da revista Tribo Skate. E ela tinha muita influência no mundo do esporte, ali do skate principalmente, e começou a arranjar vários shows para eles, tanto em eventos de skate, como os shows solos mesmo. Mas mais que isso, ela também tinha o contato do Tadeu Patola, que foi o produtor deles aí por muito tempo, né? E aí ele que trabalhava ali junto com o Rick Bonadio, que era ali o presidente da Virgin Records no Brasil, e nessa época aí já era o produtor do Mamonas Assassinas ali, por exemplo, né? Acabaram gostando das músicas e contrataram eles. E aí agora ali tendo o Patola como produtor e um selo por trás deles, eles começaram a melhorar muito as músicas que eles faziam e tudo mais. Inclusive foi o próprio Patola que sugeriu a eles que eles começassem a fazer músicas em português. E aí nesse processo de renovação das músicas com letras em português também aconteceu uma renovação no estilo deles inteiro, como um todo. É aí que eles começam a tirar ali as guitarras pesadas, né, e começam a fazer aquela mistura de estilos, de hip hop, com ska, com reggae, enfim, que é bem característico deles. E foi da gravação dessa primeira demo ali que saiu o primeiro álbum do Charlie Brown em 97, que foi o Transpiração Contínua Prolongada. E esse álbum ele acabou sendo muito aceito nas rádios e começou a tocar no Brasil inteiro, né? Nesse álbum aí tinha as músicas Gimme o Anel, Tudo que ela gosta de escutar, Proibida pra mim, Não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz. Coro vai comer, Pra ver o que acontece, volte aqui pra me falar o que parou a cidade inteira novamente. Eles chegaram a vender ali 500 mil cópias, tá? Uma curiosidade aí dessa época é que o Champignon ele ainda era menor de idade, então eles já eram conhecidos e faziam muitos shows, só que sempre precisava de uma autorização judicial para o Champignon poder tocar nas casas noturnas, né? E foi a partir daí, então, que o Charlie Brown começa a fazer muito sucesso, a fazer shows pelo Brasil inteiro, a tocar em rádios, programa de TV e tudo mais. Em 99, né, ainda em parceria com a Virgin, né, o Rick Bonadio e o Patola, eles lançam o Preço Curto Prazo Longo, que tinha ali as músicas Zóio de Lula. Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher. Aí Vou Te Levar, né, por exemplo, que depois virou até tema da Malhação. Vou te levar daqui, vou te levar, yeah. E em 2000 eles lançam o álbum Nadando com os Tubarões, também dessa mesma parceria aí, que tinham ali músicas como Roubando o Dono do Mundo, e Não É Sério, em parceria com a Negrali. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. E aí, galera, então essa primeira parte da história do Chorão vai ficando por aqui, tá? Que é a parte que eles começam a alcançar ali um puta sucesso mesmo. E aí na semana que vem a gente começa a contar a segunda parte, que aí é a partir desse momento que eles já estão consagrados ali, beleza? Se vocês querem saber, não deixa de ver o vídeo da semana que vem também, que a gente vai contar tudo, tá? Se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo. Até a próxima, um beijo e tchau!